Olá, meu nome é Flávio e hoje nós vamos estudar a análise combinatória no jogo da Mega Sena. Vamos lá? O jogo da Mega Sena, você pode escolher de 6 a 15 números entre os 60 números disponíveis no volante. É claro que quanto mais números você escolher, maiores serão as suas chances, então, de ganhar essa aposta. Quantos jogos podemos formar, por exemplo, se a gente escolher 6 números? A Mega Sena você vai escolher só 6 números, exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai formar um único jogo. Se nós formos agora fazer um jogo com 7 números diferentes, por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos jogos diferentes podemos montar? Você pode montar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Na realidade é só escolher um para não participar do seu jogo. Fazendo uma contagem aqui você percebe que são 7 jogos diferentes. Com isso, então, a gente acabou de descobrir que um jogo com 7 números equivale a 7 jogos com 6 números. Portanto, um jogo com 7 números seria o preço de um jogo com 6 números multiplicado por 7. Agora vamos usar o mesmo raciocínio se nós quisermos fazer um jogo com 8 números. Vamos escolher então 8 números e vamos montar os jogos possíveis. Poderia montar os jogos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7 e assim por diante. Só que eu vou ter muitos jogos e aí começa a ficar muito ruim. É melhor eu pensar em excluir 2 números do que escolher 6. Eu tenho 8, excluo o 7 e o 8, excluo o 5 e o 8 e assim por diante. É mais fácil para contar, mas mesmo assim nós vamos ter muitos jogos. Vamos montar um raciocínio mais fácil para você. Os jogos sem o 8 e sem algum outro número, quantas opções nós temos? Sem o 1, sem o 8, sem o 2, sem o 8, sem o 3, sem o 8. Nós vamos totalizar aqui, então, são 7 jogos. Podemos também tirar o 7 e algum outro número. Você conta, então, sem o 1 e sem o 7, sem o 2 e sem o 7. Você vai ter, então, mais 6 outros jogos. Lembrando que o 7 e o 8 já foi excluído. Sem o 6 e sem outro número, 1, 6, 2, 6, 3, 6, você vai ter mais 5 jogos possíveis. Sem o 5 e outro número, seriam mais 4 outros jogos. E ainda temos outras opções, sem o 4 e o outro número, sem o 3 e um outro número, e ainda sem o 2 e um outro número. Somando tudo isso, você vai formar, então, 28 jogos diferentes. Portanto, você acabou de concluir que um jogo com 8 números equivale a 28 jogos com 6 números. Portanto, o preço dessa aposta corresponde a 28 vezes um jogo com 6 números. Quantas duplas diferentes podemos fazer com 8 números? Seria o equivalente a fazer os jogos com 6 números, sendo que eu tenho um total de 8. A gente agora pode apelar para a matemática com o conceito de combinação, um atalho para fazermos a mesma conta. Vamos escrever assim, ficaria 8 e vamos montar duplas então com eles. Ficaria como? 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1, vai dar o total então de 28 possibilidades, como a gente já tinha feito antes. Daí, então, a gente pode agora extrapolar e já fazer quantos jogos possíveis eu posso formar quando eu tiver 15 números. Com o mesmo raciocínio, vamos fazer como? Seria 15, vamos montar grupinhos de 6. Em cima você faria 14, 13, 15, 12, 11, seria um produto dos 6 números em ordem decrescente, e embaixo os 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Fazendo essa continha, você descobre o quê? 5.005 possibilidades. Portanto, um jogo com 15 números irá custar 5.005 vezes um jogo com 6 números. Muito obrigado e até uma próxima.